Já tentou estudar programação e desistiu porque parecia complicado demais? Se sim, bem-vindo ao clube. Eu sou o Code B e este é o canal da Nectar Code. Então, bora bater um papo rapidinho? Bora então. Primeiro é que você não pode tentar aprender tudo de uma vez. A real é que ninguém aprende tudo de programação. O segredo é focar no essencial primeiro, igual quando você faz quando compra um celular novo. Você configura o Wi-Fi, escolhe o tema, ajusta as preferências e só depois começa a usar os aplicativos e a explorar as funções. Na programação é a mesma coisa. Antes de sair aprendendo sobre frameworks e tecnologias da moda, você precisa de base. E por onde você vai começar? O primeiro é aprender a pensar como um programador. Isso vem com lógica de programação. Mas o que é essa tal de lógica de programação? Programar não é dar ordens em português, e sim em comandos que o computador entenda. Um exemplo simples seria somar dois números. Na real, você só escreve 5 mais 3 e o resultado, que é 8. No código você precisa criar uma variável para armazenar os números, usar um operador de soma, guardar o resultado numa variável, exibir o resultado na tela. Ou seja, lógica de programação é usar comandos para resolver problemas, só que com código. E como aprender lógica de programação, você me pergunta. E eu te digo, calma aí, futuro dev vagabundo. Você precisa começar por uma linguagem simples. Python ou JavaScript são ótimas opções, porque tem uma sintaxe fácil e uma curva de aprendizado mais suave. O que você precisa aprender? Você precisa aprender sobre algoritmos, que são sequência de passos finitos usados para resolver um problema. Exemplo seria quando você tenta cozinhar o seu frango com catupiry. Você segue uma ordem. Organizar os ingredientes, fazer a limpeza dos ingredientes, preparar os temperos e cozinhar tudo, que é o último passo. E esse processo segue um passo a passo, ou seja, é um algoritmo. Você precisa aprender sobre variáveis e tipos de dados também. Variáveis são espaços na memória onde armazenamos valores e esses valores são baseados em diferentes tipos. E esses tipos estão agrupados dentro dos tipos de dados que acabei de dizer, porque cada tipo de dado tem um formato diferente. Os principais são int, string, boolean, array e objeto. Int são para números inteiros sem casas decimais, string são para textos ou caracteres, boolean são para valores verdadeiros ou falsos, array são para lista de valores, objetos são para estruturas que representam algo do mundo real. Um exemplo simples seria uma pessoa ou um carro. Você vai aprender também sobre operadores, que temos 3 operadores aritméticos para operações matemáticas, operadores relacionais para comparar valores, exemplo, verificar se um número é maior que o outro, operadores lógicos que trabalham com expressões booleanas. Como assim, vagabundo? Um exemplo de operador lógico seria a comparação de se uma lâmpada está ou não ligada. Se a lâmpada estiver ligada, ela retorna true, que é verdadeiro. Se estiver desligada, retorna false, que é falso. Vai aprender também sobre estruturas condicionais ou de seleção, o tão famoso if-else, que são usados para tomar decisões no código. Exemplo, verificar se o frango vai ter ou não catupiry. Vai aprender também sobre estrutura de repetição, for, while. Existem algumas outras, mas a finalidade das estruturas de repetição é que são usadas para repetir uma ação várias vezes. Exemplo, escrever o seu nome 100 vezes na tela. Vai aprender também sobre funções, que são blocos de códigos reutilizáveis que deixam o programa mais organizado. Exemplo, você pode criar uma função para somar 2 números. E aí, se você quiser somar outros números, é só chamar a função várias vezes. E passar os valores, nesse caso. Se você entender bem esses conceitos, já pode avançar para outras tecnologias sem medo de só copiar e colar sem nem entender nada. Mas lembre-se, você não vai entender tudo, então não se cobre tanto e vai com calma. Aprender programação leva tempo, então foque no essencial primeiro. Quais são as dicas que eu tenho para ti para você aprender lógica de programação de forma mais rápida? Faça muitos exercícios e projetos pequenos para fixar o aprendizado. Se puder, estude com um amigo ou entre em uma comunidade de programação, isso ajuda demais. É sério, ajuda demais. No meu caso, me ajudou muito. Aliás, eu criei uma comunidade para quem quiser aprender junto comigo, o link está na descrição. Se curtiu esse papo, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta Nectar se você vai começar a estudar lógica de programação hoje. Te vejo no próximo vídeo. Dev vagabundo.